Hoje nós começamos uma série de reflexões em uma das cartas que, para muitos, aliás, durante a história da igreja, para muitos não foi relevante. Lutero mesmo, ele queria extingui-la. No primeiro momento, ele não queria colocá-la na tradução da sua, do grego para a sua língua, para o alemão. Outros trataram com muita superficialidade a carta, por acharem que é uma carta muito judaica ou muito legalista. Até mesmo Schenck, o grande comentarista Schenck, ele faz uma avaliação, ao meu ponto de vista, muito tendenciosa. Eu fiquei tão bravo em ler o comentário do Schenck que eu acabei escrevendo na minha rede social que eu esperava um comentário. Por muitos anos ele foi um dos meus comentários favoritos, mas hoje eu vejo que ele é muito tendencioso e foge muito de um olhar acadêmico, analítico. Nós vamos estudar a carta de Tiago, nós vamos começar falando esse mês, nós vamos refletir sobre essa carta dentro de alguns encontros. É uma carta que, por mais que eu esteja falando que na história da igreja algumas pessoas colocaram ela como algo sem relevância ou de não tanta importância, ela é extremamente importante. Por quê? Porque, na verdade, Tiago é uma carta que vai nos falar daquilo que é mais necessário na nossa vida de fé. A prática. Não adianta nada nós passarmos uma vida lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, se isso não se tornar em algo prático, em algo concreto, em algo real nas nossas vidas. Eu já andei por vários ambientes dentro da minha fé cristã, dentro do meu tempo de caminhada cristã. Eu já estive em vários lugares, já me deparei com vários cristãos, com várias lideranças. E você vai percebendo que no decorrer do tempo as pessoas têm uma tendência de ficar discutindo Bíblia, discutindo teologia. E nada contra a reflexão, nada contra o debate, muito pelo contrário. Há uma necessidade, assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia a face do outro amigo. É importante refletir. Só que no momento em que a gente está vivendo, no tempo em que a gente está vivendo, você vê muito mais uma briga constante sobre inúmeras questões acerca das Escrituras. Você pode pegar no YouTube, nas redes sociais, gente debatendo com gente. Mas você vê pouco da vivência, pouco da prática da fé cristã, pouco da prática da fé bíblica, entendeu? Até porque, se pelo contingente de cristãos que nós temos no Brasil, nós vivêssemos uma fé na prática, nossa sociedade ela já teria sofrido uma grande transformação. Nossa sociedade não seria marcada por corrupção, não na dimensão que é. Nossa sociedade não seria marcada por prostituição, por tantas coisas hediondas, assassinatos, mortes, tantas coisas absurdas que nós presenciamos nos noticiários. Então, assim, o que tem faltado para a nossa geração não é informação acerca das Escrituras, né? O Charles Swindoll, ele escreveu um livretinho muito interessante, chama Intimidade com o Todo-Poderoso. Quem quiser depois eu tenho um PDF. Ele fala o seguinte, que na nossa geração, o que nos falta não é conhecimento. O que nos falta na nossa geração é profundidade. Profundidade. As pessoas falam de Deus sem conhecer a Deus. Falam de Deus sem ter uma experiência viva de Deus. E é interessante que o próprio John Wesley falava que a ortodoxia, que é a doutrina correta, né, o ensino correto, deveria ser acompanhado de ortopraxia, ou seja, a prática correta. Não adianta a gente ouvir e a gente não praticar. O próprio Tiago ele vai falar exatamente sobre isso.
numa parte da carta, que aquele que ouve a palavra de Deus, que ouve a verdade, mas não coloca em prática, é semelhante a um homem que olhou o seu rosto no espelho, viu a sua face, viu o seu semblante, ele virou as costas, foi embora e esqueceu do seu semblante. Ou seja, se ele só ouviu, mas ele não colocou em prática, não se tornou real em sua vida, não se tornou válido em sua vida. E na verdade a prática da fé bíblica é o grande desafio da nossa vida. Por isso que nós temos tantas dificuldades. E esse capítulo 1, pelo menos até onde eu vou estar trabalhando com vocês hoje, eu vou estar lendo, né? Confesso que eu tenho passado dias debruçado nessa carta, estudando e, nossa, minha cabeça está... Mas eu vou trabalhar as coisas mais simples que eu acho que serão importantes para a nossa caminhada. Então vamos abrir em Tiago, capítulo 1. Eu vou ler com vocês do verso 1 até o 12, ok? Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Okay? Bom, não sei se vocês perceberam dentro da leitura, mas assim, a carta de Tiago, ela não é uma carta linear, ela não é o que eu quero dizer com isso? Ela não é exatamente uma carta. Ela não é exatamente uma carta. Querendo ou não, você vai percebendo que você está lendo, e aí tem uma ideia, e daqui a pouco ele muda de ideia, e daqui a pouco ele volta naquela ideia, e depois ele muda de novo. Quando você começa o verso 1, você tem uma saudação de Tiago. Ele está mandando essa carta, endereçando essa carta, e aí você vai ver que do verso 1 até o verso 4, até o verso 5, 6, né, vamos dizer assim, do 1 ao 6 ele está falando sobre o assunto do sofrimento, das provações. Ele está falando sobre a questão da necessidade de pedir sabedoria para poder lidar com as dificuldades da vida. Então ele faz uma apresentação do sofrimento, e diante dessa apresentação do sofrimento, ele coloca a sabedoria como se fosse um meio pelo qual nós vamos conseguir encarar o sofrimento no mundo, as provações no mundo. Depois, ele começa a falar de fé, ele começa a falar que se uma pessoa não pedir com fé, é semelhante à onda do mar. E aí ele começa a falar de pessoas de um coração duvidoso, de um coração dobre. E aí daqui a pouco ele começa a falar de alguém que está... Ele começa a fazer um contraste entre rico e pobre. E aí ele volta no versículo 12 e fecha a ideia sobre sofrimento. Ou seja, são ideias desconexas. E por que essas ideias são desconexas? Há probabilidades. Alguns acreditam que Tiago ele escreveu muito com uma mente
muito voltada para o livro de Provérbios, com uma mente muito voltada a que aquilo fossem máximas, que aquilo fossem provérbios, que fossem textos de sabedoria. Alguns acreditam que de repente não fazia parte da carta original, alguns pedaços aqui foram inseridos depois. Então a gente tem inúmeras discussões sobre isso. Mas eu gostaria que quando você lesse, eu quero te convidar, te convocar nessas próximas semanas a você ler a carta. Leia uma, leia duas, leia 5, leia 10 vezes, leia 20 vezes. Leia até essa palavra, você se familiarizar com o texto de Tiago. Na verdade, essa deveria ser a forma pela qual nós deveríamos ler as Escrituras. Ler as Escrituras e relê-las a tal ponto de nós gerarmos uma intimidade com o livro, uma intimidade com o texto, uma intimidade com a palavra. Somente assim ela se torna compreensível a nós e somente assim essas verdades elas vão cravando dentro da gente. Imagine que a nossa mente, o nosso coração é uma terra muito árida, muito seca, mas que lá no fundo dessa terra árida, seca, cheia de pedregulhos, existe água, existe um manancial, existe uma fonte de água. Só que ela está bem fundo. E a missão da palavra, a obra que Deus faz por meio da pregação e do ensino da palavra, o Espírito ele trabalha em nós como sendo uma picareta, uma pá, cavando essa terra, quebrando essa terra. Então, quanto mais você estiver exposto à palavra, muito mais provavelmente a palavra ela vai adentrar o seu coração e começar a quebrar essa pedra que nós podemos chamar isso de resistências. As nossas resistências. As nossas resistências, elas estão construídas em nós porque nós somos pecadores, então a gente já tem uma resistência natural a Deus, à vontade de Deus, à verdade de Deus. Essas resistências, elas foram construídas pelo modo como nós vivemos. Hoje nós estamos servindo a Deus, mas nós trilhamos um caminho onde nós estivemos distantes de Deus. E outra, e isso independe se o cara nasceu dentro de uma família evangélica, independe, porque religião não significa comunhão com Deus, jamais. Nunca religião, nunca você está dentro de uma esfera religiosa, isso implica que você tem comunhão com Deus, de forma alguma, muito pelo contrário. A religião, ela pode ainda te endemonizar, ela pode ainda te gerar um ser humano muito pior, até mais do que muitas vezes um cara que ainda não teve uma experiência de encontro com Deus. Haja visto, o que Jesus disse para os fariseus? Ele chamou eles de quê? De raça de víboras. Ou seja, ele estava dizendo que aqueles homens, com as construções que eles tinham, eles eram muito mais nocivos do que alguém que não servia a Deus, que estava vivendo uma vida dissoluta, uma vida em pecado, uma vida distante de Deus. Então isso não é uma fala minha, essa é uma fala de Jesus. O quanto a religião pode fazer de alguém uma pessoa nociva. Então todos, é isso que Paulo diz em Romanos, tanto o judeu que se apoia na lei como o não judeu, todos precisam da graça, todos precisam ter um encontro com Deus, todos precisam ter uma experiência transformadora que só pode vir do Evangelho de Jesus. Ninguém está isento disso, entendeu? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e todos necessitam ser restaurados por Deus. Então, à medida que a gente se aproxima da palavra de Deus, a palavra de Deus ela pode encontrar espaço para trabalhar em nossa vida, em nossa consciência, quebrar os focos de resistência e nos levar a uma comunhão. A uma comunhão com Deus, a um entendimento da verdade de Deus, a um entendimento claro da palavra, e isso vai nos levar à obediência. Às vezes, nós temos dificuldade de obedecer por achar que determinada coisa não é errada. Hoje alguém me colocou uma situação que eu falei para ela, mas falou, mas eu não vejo um erro nisso. Eu falei, há um erro sim, e há um erro grave, porque
se aquilo que eu fiz de alguma forma afeta o outro, e o outro ele se entristece ou fere o outro, eu já errei. Eu já cometi um pecado, eu já falhei. Então, coisas que parecem que não são tão complicadas são, mas o nosso olhar ele vai se tornando mais sensível à medida que a gente vai conhecendo a Deus. Entendeu? Aí a gente começa a pôr freio na nossa língua, a medir os nossos pensamentos. Mas isso não acontece antes da gente ter essa experiência, sabe? De que eu penso uma coisa, eu vou te dar um exemplo para vocês pessoal. Muitas vezes, na hora que eu penso uma determinada coisa que ela não é boa, logo em seguida, juntamente com aquele pensamento ruim, me vem um texto da palavra de Deus, confrontando aquilo, entendeu? Todas as vezes que eu quero esganar alguém, né? Lógico que já vem irares não pequenos, não se põe o sol sobre a vossa ira, e um monte de passagens tratando da ira, entendeu? Então o que acontece? Essas passagens, ao você sentir esse sentimento, elas te colocam o quê? Um freio. Te colocam um freio. Porque à medida que você vai se aproximando das Escrituras, esse freio ele vai ganhando mais força. Vai te colocando no eixo. Vai nos colocando num estado de restauração, de retificação em nossa vida. E a carta de Tiago fala sobre tudo isso. Por isso que ela é uma carta indigesta. Ela é uma carta indigesta exatamente por isso. Porque ele traz, e assim, a fala de Tiago na sua carta não é diferente das falas de Jesus no Evangelho de Mateus. Não é diferente. Ok? Não é. As pessoas criaram um debate na história confrontando os ensinos da carta de Tiago com a chamada justificação, doutrina da justificação apresentada por Paulo em Romanos. E exatamente por causa dessa questão, as pessoas acham que se é pela graça não existe obras. Tá? Mas, primeiro, o que Paulo fala sobre justificação em Romanos, primeiro que justificação não é o tema central da carta de Romanos. Tá? Por muito tempo, todo mundo defendeu isso, as pessoas se apegaram à leitura de Lutero. Lutero, ele fez essa leitura. Ele disse que o tema central de Romanos era a justificação pela fé. E por conta disso, os reformadores se apoiaram nisso e toda uma tradição se apoiou nisso. Mas a pesquisa bíblica moderna consegue enxergar que a justificação pela fé não é o tema central de Romanos. O tema central de Romanos, na verdade, Paulo escreve a carta aos Romanos como um pastor, embora ele não conheça a igreja de Roma, como um pastor que ele quer apaziguar. Havia judeus e não judeus naquela comunidade. E estava tendo atrito. E como um bom pastor, como um pastor que tem uma sabedoria vinda do Evangelho de Cristo, ele quis o quê? Ele quis atenuar a situação e mostrar que judeus e não judeus estavam em pé de igualdade diante de Deus. Estavam na mesma condição. E que da mesma forma que o gentio é pecador, o judeu é pecador. Da mesma forma que o gentio necessita ser justificado pela fé, o judeu também precisa. É isso. Então, essas leituras erradas, né, eu não vou dizer que elas estão erradas, mas elas se adequaram àquele momento. Né? Foi uma leitura que coube naquele momento. Definiu muitas coisas e as pessoas, por causa dessas definições, e aí eu quero te levar a considerar isso na vida. Na vida, nunca tenha nada por definido. Nunca tenha uma opinião, bata o martelo sobre alguma coisa, porque amanhã você pode descobrir que você está errado. Você pode descobrir que não era exatamente aquilo. Você está entendendo? A nossa visão, o nosso entendimento da vida, ele é muito limitado. Ele é muito limitado. Nós vamos lidar com algumas situações que a gente tem um nível de conhecimento hoje, a gente tem um nível de fé hoje, a gente tem uma percepção da vida hoje que não será a mesma visão da vida, a mesma percepção daqui a 5, 10 anos. A não ser que você pare no tempo, a não ser que você desista de viver, a não ser que você entre dentro do seu quarto, se feche lá e não saia mais, não vai mudar nada, mas conforme você está vivendo, a sua percepção vai mudar. Então,
O que a gente pode ter certeza? Hoje eu estava pensando de algumas coisas que eu tenho convicção. Eu tenho convicção de que nós viemos para esse mundo e nós vamos sair dele. Okay? Ou morrendo, ou se formos de fato uma geração do escatom, né? No arrebatamento da igreja para quem assim crê. Entendeu? Mas uma coisa é certa, viemos a esse mundo e vamos sair desse mundo. Isso eu tenho como certo. De alguma forma isso vai acontecer. Segundo, eu tenho, e isso não mais só como uma crença, mas eu já consigo pensar nisso, até defendendo isso em termos racionais, lógico, que a nossa existência ela não está limitada a esta vida. Isso pelo menos é uma certeza que eu tenho. Tá? Isso é uma certeza que eu tenho. Que a nossa existência não está limitada a esta vida. Uma outra certeza que eu tenho é do amor de Deus. Do amor de Deus. Uma outra certeza que eu tenho é que aquilo que Deus fez por nós em Cristo é suficientemente poderoso para sustentar toda a nossa vida. Agora o restante, não dá para se ter certeza. Eu tenho uma opinião hoje, posso ter outra amanhã. Eu já li essa carta, se você pegar, essa aqui é a Bíblia que eu tenho desde a minha conversão, ó, toda arriscada. Nas últimas 2, 3 décadas eu já quase furei essas folhas de tanto riscar, de tanto ler, de tanto estudar. E a cada época vai vindo uma visão diferente, uma percepção diferente. Então, já que o tema aqui é falar sobre sofrimento e sobre a vida, eu acho que é uma das coisas mais importantes e plausíveis para a gente lidar com a vida é aprenda a ser flexível, aprenda a ser moldável. Por quê? Porque não tem como resistir a grandes tempestades, a grandes temporais e a grandes ventos se formos rígidos. Tá? Não tem. Quando você olha para países onde há vários tsunamis ou situações de tornados, né? Você vai ver que árvores são arrancadas. Mas existem alguns tipos de árvores que elas são dobráveis, que elas são flexíveis, que elas têm uma tendência de flexibilidade maior, elas conseguem quase que ser levada ao chão, mas não é levada ao chão por causa da sua flexibilidade. Então, na vida, já que a questão aqui que a gente vai começar a carta pensando sobre o sofrimento, o melhor caminho para lidar com o sofrimento, o melhor caminho para lidar com as dificuldades, o melhor caminho para se dar com as tempestades é ser flexível, é ser adaptável. Do contrário, nós vamos ser quebrados. Pode ter certeza disso. Você será quebrado se você não for flexível. Você será quebrado. A vida ela não vai se importar com nada que você tenha, que você possua, não vai se importar com nada que você conheça. Se você não for flexível, se você não for moldável, você vai quebrar. Isso está incluso no que a gente vai falar sobre essa sabedoria que nós precisamos pedir a Deus. Então, verso 1, o Tiago que se apresenta aqui, dizendo servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, dentro da tradição cristã é tido como meio-irmão de Jesus, né? Quem é esse meio-irmão de Jesus? Ele é filho de José. A propósito, né? Quando diz a tradição, diz algumas tradições que quando José casa com Maria, ele já tem esses filhos, né? Ele era um homem viúvo, mais velho do que ela, e ele casou-se com ela e ele já tinha esses filhos. Então eles são meio-irmãos de Jesus, eles são filhos de José. Okay? Esse Tiago que se apresenta aqui, nos dias do ministério de Jesus, ele ainda não havia crido, ele ainda não havia chegado à fé em Cristo. Ele se converte após a ressurreição de Jesus. Tá? A gente precisa entender que o grande marco que levou muitas pessoas à fé naquele momento na Palestina foi a ressurreição. Jesus, após a ressurreição, ele permanece 40 dias. Ele permanece e pessoas puderam ver, pessoas puderam tocar, e isso trouxe um movimento de comoção à fé muito grande.
Esse Tiago, ele é o líder da igreja, um dos líderes da igreja em Jerusalém. Você pode ver ele sendo apresentado como um presbítero, como um líder da igreja em Atos capítulo 15. Por sinal, ele, juntamente com o apóstolo Pedro e com o apóstolo João, eles formam aquilo que Paulo chama das colunas da igreja, né? Em Gálatas, Paulo cita Tiago, Pedro e João como sendo colunas da igreja naqueles dias, da igreja em Jerusalém, ok? Então ele é chamado pelos pais da igreja, Clemente, no século II, Papias, é apelidado de Tiago o Justo, ok? Esse Tiago, e olha como ele começa. Ele começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Eu gosto muito da mensagem, porque a mensagem traduz esse termo de servo exatamente com a expressão correta, escravo, né? A palavra grega doulos, ela é melhor traduzida por escravo. Então olha como ele está se vendo. Ele é o líder da igreja em Jerusalém, ele é uma das figuras mais importantes no cristianismo primitivo, mas ele se vê como um escravo de Deus e do Senhor Jesus, um servo, alguém que não tem vida própria, alguém que não vive para si mesmo, alguém que sabe que nada mais lhe pertence, tudo pertence ao Pai e tudo é do Pai. Esse início da carta já deve nos chamar a atenção, porque essa é a primeira apresentação de como nós devemos enxergar a nossa vida. Nós precisamos enxergar a Jesus como nosso Senhor. Paulo diz em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Está lá em Romanos 10, a partir do verso 14. O que ele diz? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Por que não Salvador? Por que ele não usou o termo Salvador? Por que ele usou o termo Senhor? Se em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas quando com a tua boca confessares como Senhor. Sabe por quê? Porque todo mundo precisa de um Salvador. Todo mundo, quando está em perigo, precisa de salvação. O cara pode se dizer ateu, ateia, à toa, seja o que for, mas está correndo risco de morte, está passando por uma situação difícil, está vendo a vida passar por diante dos olhos. Ai meu Deus, socorro! Todo mundo precisa de um Salvador num momento difícil. Mas o que define a nossa vida com Deus, o que define, ele diz, se em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, mas se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Paulo define como um homem salvo, uma mulher salva, alguém que faz de Jesus o seu Senhor, não somente o seu Salvador. Porque aquele que faz de Jesus o seu Senhor é aquele que abriu mão da sua própria vida para viver de acordo com a vontade de Deus. Se a gente não viver de acordo com a vontade de Deus, a gente vai viver de acordo com a nossa própria vontade. Se a gente vive de acordo com a nossa própria vontade, Ele não é o Senhor da nossa vida. A lógica é muito simples. E não adianta tentar enganar, não adianta tentar remediar. Ou Ele é o Senhor, ou Ele não é o Senhor. Não tem meio termo. Ou a nossa vida pertence a Ele, ou nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle e deixamos a partir de agora que Ele molde, que Ele conduza, que Ele nos ensine, que Ele nos instrui e nós vamos seguir o caminho que Ele propõe para nós. Ou já era. Ou nós não somos e estamos nos equivocando. E aí a pior coisa que alguém poderia viver é viver uma vida de engano dentro de uma religião, porque esse só vai ter uma religião. E essa religião ela não vai te levar a conhecer a Deus, ela não vai te levar a ter uma experiência de salvação. Porque Ele coloca como salvo aquele que faz de Jesus o Senhor, não daquele que faz de Jesus o Salvador. Tiago diz que ele é servo de Deus e de Jesus, que o Senhor, que o Eterno é o Senhor, que Jesus, o Messias de Israel, é o Senhor. E Ele é servo. Então, esse é o primeiro passo para
que a gente possa construir uma vida com Deus, uma vida de verdade com Deus, entender que Ele é o Senhor da nossa vida, que o nosso coração pode fazer planos, que a gente pode desejar muitas coisas, e não é errado sonhar, não é errado querer fazer coisas, mas a gente sabe que as nossas decisões, as nossas escolhas vão até um determinado ponto. Mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus, o que precisa prevalecer é a vontade de Deus. Deus, Ele sabe mais do que eu e você o que é melhor para a nossa vida, pode ter certeza disso. E aí ele manda essa carta, né, ele usa um termo, né, que é as 12 tribos que se encontram na dispersão. Por que ele usa esse termo aqui no verso 1? Ele está escrevendo essa carta para igrejas que contêm judeus, para igrejas judaicas. Por isso, ele usa o termo 12 tribos, entendeu? Usa o termo 12 tribos para fazer uma espécie de link, vamos dizer assim, com essas comunidades que são cristãos judaicas e que elas estão espalhadas, elas estão fora do ambiente da Palestina, elas estão fora de Israel. Ou seja, eles estão lidando com outros desafios, entendeu? A igreja em Jerusalém, na Palestina e Israel, tinha um tipo de desafio, a igreja fora tinha um outro tipo de desafio, entendeu? E ele manda essas saudações e agora ele começa a falar sobre a questão do sofrimento, sobre a questão da provação. E tanto ele como o Pedro, ele começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de alegria passar por várias provações. Ele caracteriza uma coisa, ele está dizendo que na vida nós vamos passar por várias provações. Várias. O que são provações? Eu posso dizer que provações são testes, tá? Aqui ele usa uma palavra, a palavra grega aqui que é peirasmos, ela tem dois sentidos, duas traduções: provação ou tentação. A ideia de Tiago de falar sobre provação é a mesma ideia, por exemplo, que está lá em Gênesis capítulo 22, verso 1, quando ele diz assim: o Senhor colocou Abraão à prova, ele foi testado por Deus. Então ele começa dizendo que nós vamos passar por inúmeras situações que elas se apresentarão na nossa vida como testes. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Nós vamos passar por inúmeros testes na vida. Não é só na escola, quando você está estudando, que você presta a prova. Não. As provações, eu acho que esse é o primeiro olhar que a gente tem que ter sobre provações. Porque eu vim de uma cultura evangélica que entendia provações ou como uma ação diabólica. Sempre quando o cara estava passando por algum sofrimento, ele estava dizendo que o diabo estava atazanando a vida dele. Entendeu? E eles sempre olhavam para as provações como sendo uma coisa assim: vai acabar comigo. E na verdade a Escritura ela só coloca que é um teste. É um teste. Eu estou fazendo um curso de percepção musical. No meu curso, eu tenho que tirar uma música inteira de ouvido. Assim, ele me deu, eu fiz uma prova essa semana para saber no nível onde eu estava. Cara, eu errei a maior parte, eu repeti, eu não passei no teste. Eu vou retomar de novo todas as aulas para refazer o teste. Você está entendendo? É um teste. A vida está repleta de testes. E nesses testes, o Tiago diz que nós devemos ter motivos de alegria. Por quê? Por que eu tenho que ter alegria? Porque na verdade quando alguém está passando por problema, ou ele está murmurando, que é um pecado grave. Porque quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, eu vou te falar por que é um problema. Quanto mais você reclama da situação, primeiro, o fato de você reclamar de uma situação não vai mudar ela. Ok? Não vai. Você pode morrer de reclamar, não vai mudar. Aquilo não vai mudar porque você está reclamando, aquilo não vai mudar porque você está esperneando, aquilo não vai mudar porque você está arrancando, não vai mudar.
Então, quando você começa a reclamar, quando você começa a murmurar, você só começa a se colocar cada vez mais para baixo. Porque você está lançando palavras negativas. E Jesus diz que as palavras más que saem da nossa boca, elas nos contaminam. É só você ler lá Marcos capítulo 7, que ele fala exatamente sobre isso. Que as coisas que saem da nossa boca nos contaminam. Então assim, cada vez que eu falo algo ruim, eu estou me contaminando cada vez mais. E aí eu vou perdendo a minha capacidade de crer. Quanto mais eu reclamo, quanto mais eu assumo pensamentos negativos, quanto mais eu assumo falas negativas, eu começo a perder a capacidade de enxergar o que Deus está fazendo. Eu começo a perder a capacidade de ter fé, de continuar acreditando. Eu começo a perder a capacidade de ver uma saída. Imagine que aqueles caras que estavam levando Jesus, aqueles quatro, levando o paralítico, aqueles quatro estavam levando um paralítico, eles chegaram na casa, a casa estava abarrotada de gente. Se eles ficassem reclamando, sabe qual seria a consequência final? Eles iam pegar o cara e ir embora. Porque é isso que acontece quando a gente reclama. A gente desiste. A gente se contamina tanto, a gente coloca uma visão negativa tão ruim, que você desiste. Não, eles não reclamaram. Eles procuraram uma solução e encontraram. Descer o homem pelo telhado. Então, enquanto você reclamar das coisas na sua vida, enquanto você reclamar das situações difíceis, você não irá sair delas. Primeiro. Segundo, você perderá a capacidade de ter forças para lidar com elas. Terceiro, você vai afetar a sua fé e a sua visão acerca de Deus. Deus não será mais um Deus bondoso, será um Deus punitivo, será um Deus que está te maltratando. As murmurações do povo no deserto fizeram com que cada vez mais eles vissem Deus como alguém que estava contra eles. E aí chutavam o balde em cima de Moisés. Tu nos tirou lá da terra para morrer nesse deserto. Você nos tirou do Egito para morrer aqui. A culpa é sua. Que Deus é esse que nos tirou, que a gente não nem vê, tem que ser guiada por uma coisa invisível que é a sua palavra. Então, eles morreram no deserto, eles não conseguiram sair do deserto, porque eles foram perdendo a visão de Deus, eles foram perdendo a clareza da visão de Deus, eles foram tomados por uma visão errônea sobre Deus. E no fim das contas, isso foi jogado sobre Moisés. Quando o Eterno diz para ele assim: você não vai entrar na terra porque você não me santificou diante do povo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a missão de Moisés era levá-los a enxergar Deus pela realidade de quem Deus é, como um Deus bondoso, como um Deus libertador, como um Deus justo, como um Deus clemente. E a falha de Moisés não está exatamente no bater da rocha. A falha de Moisés, Deus diz isso, é porque ele não conseguiu levar as pessoas a olharem e enxergarem Deus dessa forma. E se Deus tratou isso com ele, é porque ele mesmo não enxergava dessa forma. Ele deixou que a murmuração dos outros, de alguma forma, começasse ao longo do caminho a afetar a visão dele que ele tinha de Deus. E afetando a visão dele, ele se tornou um mau pastor. Ele cumpriu a missão dele? A missão ele cumpriu. A missão de Moisés era libertar o povo. Deus não disse que ele iria entrar na terra da promessa. Deus não disse. Deus disse que ele iria libertar o povo. A missão que Deus deu, ele cumpriu. Mas por que ele mesmo não teve a experiência de entrar, sendo que a geração dele morreu e ele foi o último da geração dele morrer? Exatamente porque ele perdeu a sua visão de Deus. Quando você olha para o Salmo 90, que é um salmo escrito por Moisés, a visão dele de Deus é uma visão aterrorizante. Ele enxerga Deus como um Deus irado, como um Deus punitivo, como um Deus que está castigando. Depois você lê o Salmo 90. E isso afetou a visão dele. Ele estava afetado na sua visão acerca de Deus. E isso fez com que ele não santificasse o povo, ou seja,
com que ele não levasse o povo para próximo de Deus, enxergando a realidade de quem Deus é. E tudo começou onde? Nas palavras. Nas palavras. Então, muitas vezes, quando nós estamos passando por provações, por dificuldades, a tendência é reclamar. Mas eu quero te convidar, eu vou parar por aqui, consegui andar 2 versos. Eu vou te convidar a começar a fazer um olhar diferente. Tente não mais enxergar o sofrimento, as provações, como algo que vai destruir a sua vida. Tente enxergar o sofrimento e as provações como um teste. E como um teste vindo de Deus, tem um propósito sobre as nossas vidas. Deus não está colocando, primeiramente, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. E juntamente com a tentação ou provação, Deus irá prover para nós o livramento, de tal forma que possamos suportar aquela situação. Então, confie no Senhor. Quando as coisas se tornarem muito difíceis na sua vida, continue confiando no Senhor. Quando as coisas se tornarem muito difíceis na sua vida, continue acreditando na bondade de Deus, que a sua bondade não mudou, que a sua misericórdia não mudou, que o seu amor não mudou, e que aquela situação de alguma forma fará com que o seu nome seja glorificado, que aquela situação sobre a sua vida de alguma forma fará com que você seja abençoado, que aquela situação de alguma forma sobre a sua vida fará com que a sua vida tome um outro sentido, ganhe significado. Você irá crescer, você irá aprender algo com aquilo irá mudar a sua mentalidade, aquilo irá dar um upgrade, como dizem hoje em dia na sua vida, aquilo irá te levar para um próximo nível. Mas você precisa atravessar os dias difíceis, você precisa atravessar o sofrimento, você precisa atravessar a dor, você precisa continuar olhando para o Senhor, você precisa continuar com seu coração firme em suas promessas, você precisa continuar caminhando, nem que seus passos se tornem mais curtos, mas você precisa continuar caminhando. Você precisa continuar esperando. Você precisa continuar nessa certeza de que Ele é bom e de que a sua misericórdia dura para sempre. Você precisa ter a certeza de que o autor aos Hebreus diz que o universo está sendo sustentado pela sua palavra. Ou seja, Jesus ele está sustentando todas as coisas, Ele está sustentando a minha, a sua vida pela sua palavra. Jesus está sustentando a nossa vida, Jesus está sustentando a nossa história pela sua palavra. E é nisso que nós vamos ancorar a nossa fé. Precisamos continuar caminhando e deixar que o tempo passe. Mas os nossos olhos precisam estar nele. Amém? Vamos orar nesse momento? Tenha a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, tua bondade e graça, nós te bendizemos por tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua presença, Senhor. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instrua e que o Senhor nos leve, Senhor, a um conhecimento mais profundo de Ti. Senhor, ajuda-nos a lidar com os dias difíceis. Ajuda-nos a entender, ó Pai, que não significa o fato de nós estarmos passando por momentos difíceis, que é o fim. Não. O Senhor é aquele que faz de fim começos. Amém. O Senhor é aquele que pega as situações caóticas, desorganizadas, desordenadas da nossa vida e coloca em ordem. O Senhor é aquele que pode dizer haja luz e todas as nossas trevas elas podem se dissipar, Senhor. E é nessa certeza que nós vamos caminhar, não deixando ser tomados por pensamentos negativos, não deixando ser tomados por falas negativas, não deixando ser tomados por motivações negativas, mas nos agarrando em Ti, entendendo que o Senhor está permitindo essas situações para o nosso crescimento. Oramos, Senhor, colocando nosso coração, nossa confiança
nossas certezas em tua maravilhosa graça. Oramos a Ti em nome de Jesus.